Calma aí, só. Aí, foi. Começou, hein? Aí você vai colocar pra gente ir, mas aí espelhar aí o Coloca esse slide. slide aqui pra gente. Isso. Bem rapidão. Apresentação. Pá. Foi? Todo mundo vendo? Todo mundo vendo? Apareceu aqui. Apareceu suave? Apareceu. Então, beleza. Pode meter bronca já? Vamos lá? Bora. Boa noite, galera. Volta o slide lá, Moisés. Primeiro a live a gente falou sobre por que investir em ações, né? E agora a gente vai falar como investir em ações, para quem ainda tem dúvidas. E, inclusive, esse slide tem muita dúvida de iniciante que é muito pertinente. Como as pessoas tornam-se bilionárias com ações, saca? Por exemplo, Elon Musk, ele é bilionário, então ele tem 200 bilhões na conta? Não. Como ele tem? Onde está o dinheiro dele? Quando eu compro uma ação, esse dinheiro vai direto para a empresa? Como que isso funciona? A gente vai estar esclarecendo isso, os tickers, e depois os investimentos alternativos no exterior. Começando aqui com o que é uma ação, né? Isso é uma dúvida bastante boa, porque muita gente começa a investir sem saber o que é. E uma ação, ela literalmente é uma parte da empresa. Você está literalmente comprando um pedacinho. Por isso que as pessoas te chamam de sócio, né? Quando você compra uma ação, você torna-se sócio de uma empresa. Porque você está comprando uma parte dela. Você está comprando uma parte do social capital da empresa. O Matheus vai estar falando depois, explicando melhor, sobre a diferença, né, da ação que te torna sócio e uma ação que faz você participar do recebimento dos lucros. Que também, de certo modo, faz você ser dono da empresa, né? Você está ali recebendo dividendos, recebendo os lucros. E as ações que fazem você ter direito a voto. Então, uma ação é literalmente uma parte da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui, fazer um exercício aqui que é bastante elucidador, eu acho, bastante didático. Que é a parte do Itaú, por exemplo. Quantas ações eu preciso para ter 1% do Itaú? Hoje o Itaú é avaliado em 200 bilhões de reais. A cotação é R$20, então tem mais ou menos 10 bilhões de ações no mercado. É claro que isso aí é valores aproximados, porque todo dia acontece variação, né? Então, sei lá, é muito fácil o Itaú ganhar 2 bilhões de valor de mercado ou perder 2 bilhões de valor de mercado. Essas variações ocorrem com bastante frequência, né? Já que é renda variável. Tem até um exemplo do caso da Coca, não sei se vocês lembram, que o CR7 mudou a Coca, tirou a Coca da frente da câmera, e aí saiu nas manchetes de jornais, Coca perde 4 bilhões de valor de mercado, e agora o CR7 fez a Coca perder grande parte do valor de mercado. Mas na verdade isso é uma variação normal, que acontece todo santo dia. E são 10 bilhões de ações no mercado, então qualquer variação no preço faz essa empresa valorizar muito, ou desvalorizar muito, né, em valor de mercado. Por isso acontece também aquela competição entre os mais ricos do mundo. Um dia é o Elon Musk, outro dia é o dono da Amazon, por conta dessa quantidade de ações. E aí, nesse exemplo, para você ter, por exemplo, 1% do Itaú, você precisaria de 2 bilhões de reais, isso daria 100 milhões de ações. Porque quando você compra uma ação do Itaú, você está comprando 0,0000001% do Itaú. É zero seguido de 9 zero do Itaú. Então, é pouco por uma ação, mas é R$20. Você já está se tornando sócio dessa empresa. Entendeu? O exercício que eu quero fazer, pode deixar nesse slide aí mesmo, Moisés. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma loja de carros e tenho uma unidade. Né? E aí eu quero ampliar meu negócio. Eu posso ir lá no banco pedir um capital emprestado, o que pode não ser muito atrativo, né, devido às taxas de juros e tudo. Ou eu posso fazer uma abertura de capital na bolsa, um IPO, que eu vou explicar mais na frente. E aí, o dinheiro que eu vou usar, não o dinheiro que eu peguei emprestado do banco, por exemplo, que eu vou ter que devolver a uma taxa de juros altíssima. Eu estou pegando e estou dividindo minha empresa em ações. Então, eu estou vendendo a minha empresa para outras pessoas, e com esse dinheiro que eu arrecado, eu posso estar, por exemplo, abrindo outras unidades, ampliando minha frota de veículos, por exemplo. E é isso que as empresas fazem ao abrir capital na bolsa. Elas captam um dinheiro de pessoas que estão dispostas a investir nessa empresa. Aí é feito todo um valuation, por exemplo, o valuation do Itaú aí. Hoje teoricamente, né, se o mercado precifica justamente, é 200 bilhões de reais. Aí essa empresa de carro, por exemplo, vamos supor que ela fature 100 milhões ao ano. Essa é a minha empresa de carros. Aí vamos supor que eu queira negociar ela 10 vezes o lucro, vamos supor que seja um valor justo de valuation, ela vai ser 10 milhões vezes 10. Ou 100 milhões vezes 10, 1 bilhão, que seria o valor de mercado. Aí eu posso dividir, por exemplo, em 100 bilhões de ações, distribuir essas ações no mercado, ficar com metade delas, 51%, por exemplo, para que eu ainda tenha controle sobre a empresa, e os outros 49% da empresa
eu distribuí, né, eu vendi, e aí esse dinheiro eu posso ampliar essa empresa, né? Então isso é muito bom para quem quer aumentar a empresa, sem precisar pegar capital emprestado com bancos. Isso gera empregos, etc., que eu vou estar mostrando nos próximos slides. Pode passar para o próximo. Aí, como eu estava falando, né, a pessoa vai vender a empresa, mas ela não vai, por exemplo, entregar a empresa de bandeja e quem vai tomar conta é qualquer outra pessoa, não. Ela pode adotar uma estratégia de ficar com 51% da empresa, que é ações ordinárias, que o Matheus vai estar explicando a diferença entre as ordinárias e preferenciais. Então, ao deter 51% das ações ordinárias, o que o Itaú fez? Ele vendeu o banco, 49%, para quem quis investir nele, só que 51% das ações ordinárias, que é as ações que dão direito a ele votar, a ele tomar a decisão da empresa, é do Itaú. Então, ele continua sendo o majoritário, né? Ele continua mandando na empresa, ele continua tomando as decisões da empresa. Então, isso é muito bom, porque ele pode arrecadar um capital muito grande, você viu lá quantos bilhões não são, e continua mandando na empresa. Então, isso muitas vezes é muito melhor do que pegar um capital de empréstimo. No FMI, por exemplo, para as empresas muito grandes, né? E aí, pode falar. Ok. Eu vou falar uma parada que, tipo assim, tem uma coisa, por exemplo, muita gente viu, teve o IPO do Nubank, né? O IPO do Nubank ficou muito conhecido ultimamente porque geral estava investindo e tal, e o Nubank estava dando ação de graça. Basicamente, é aquilo que o Kaique falou. O Nubank entendeu que ele precisava de mais dinheiro e a melhor opção de captar de dinheiro no momento, pelo Nubank ter vários clientes, foi distribuir ações para os clientes e captar o dinheiro no IPO, né? Porque essa distribuição de ações foi para basicamente fazer um marketing para o IPO. Porque quanto mais marketing tem em cima de um IPO, mais a empresa capta o dinheiro uma vez, né? Porque acho que até o Kaique vai acabar falando, a empresa ela recebe o dinheiro mesmo no IPO ou nas como é que chama? Nas subscrições, etc., que a empresa vai disponibilizando para os acionistas para comprarem novas ações. Então, assim, no dia a dia você não negocia dinheiro com a empresa, você só negocia nas subscrições ou no IPO, sabe? Mas, por exemplo, sobre essa questão do majoritário, por que o Nubank conseguiu distribuir ação para tanta gente e mesmo assim continuar, tipo assim, seriam 50 milhões de ações, né? Mas por que ele conseguiu tranquilamente se manter majoritário? Lá nos Estados Unidos, tem alguns mecanismos um pouco diferentes aqui do Brasil. Lá existem ações classe A e classe B. E então, lá eles têm o que eles chamam de supervoto. Aqui no Brasil, se você compra uma ação ON, né, que é a ordinária, que o Matheus vai falar, você tem direito ao voto. Nos Estados Unidos, você consegue comprar ações classe A ou classe B. A empresa lá, quando ela está nos Estados Unidos, é mais fácil para ela, porque ela pode listar mais ações sem perder o controle. Por quê? Porque se a empresa emitir ações, por exemplo, classe A, que são ações que têm super voto, ela pode manter as ações classe A e ir ao mercado com as classe B, que valem um voto. Então é como se uma ação deles, dos controladores, valessem 20 votos. Então não tem o perigo deles perderem o controle, sabe? Então até por isso que o Nubank fez esse IPO lá nos Estados Unidos, sabe? Uma questão assim de controle acionário mesmo, que o mercado ele funciona assim, literalmente com a mentalidade de ser sócio da empresa, você tem que entender que você teoricamente tomaria as decisões também, você está com seu dinheiro ali, porque você tomaria as decisões, você está na empresa. Você só não toma as decisões da empresa por causa do controle acionário de quem tem mais ações. Sim. Por isso é muito bom quando a empresa faz o IPO para ela, porque ela consegue arrecadar uma quantidade de dinheiro enorme, né, vendendo parte da sua empresa, ampliar o capital de giro, tudo, ampliar, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de carro, frota de carros, eu posso abrir diversas outras lojas, aumentar o lucro em milhares de vezes com o dinheiro que eu arrecadei, que eu captei, e continuar sendo dono da empresa, né, sendo majoritário. É óbvio que eu vou dividir a empresa com vários donos, mas eu ainda sou majoritário. Aí no caso do Itaú, ó, ele é o sócio majoritário ainda, hoje, ele detém 50% das ações ordinárias que votam, isso dá um total de 2 bilhões e meio de ação, porque tem 10 bilhões de ações no mercado, né? Mas aí metade é ação de sócio e metade são as preferenciais, que o Matheus vai explicar, e de recebimento de dividendos, essas coisas. Então, para você mandar no Itaú, você teria que ter mais do que isso aí de ações, e não tem como, não é possível, porque não está em negociação essas ações, né? Já está sob posse do Itaú, como estratégia para manter a governança. Pode passar. Aí, ó, por que a empresa abre capital na bolsa? Foi o que eu estava dando exemplo, né? A empresa, vale esclarecer aqui, ela só recebe o dinheiro quando ela faz essa oferta pública inicial, que é o IPO, que é quando a empresa vai lá e abre o capital na bolsa. Ela vai lá na B3, por exemplo, aqui no Brasil, a Faria Lima,
e oferta a empresa dela para que diversas pessoas possam adquirir. Aí, nesse momento, ela recebe o dinheiro, sim, o dinheiro vai para o caixa. Nos outros momentos, por exemplo, hoje, se eu quiser comprar uma ação da Petrobras, meu dinheiro não está indo para a Petrobras. Não está saindo do meu bolso para o bolso da Petrobras, vamos dizer assim. É uma dúvida muito pertinente, porque às vezes é difícil de entender, né? Tipo assim, pô, por que que eu vou... Por que é importante, então, que a ação esteja valorizando para a empresa? Já que só no IPO que ela vai pegar meu dinheiro. Depois, se subiu 100% ou se caiu 100%, tanto faz para a empresa? É uma dúvida que as pessoas, no senso comum, às vezes questionam, né? Já que ela só pega meu dinheiro no momento inicial. Só que aí, quando a empresa faz o IPO, ela serve, por exemplo, também de vitrine para o mundo, né? Eu coloquei, ó, captação de novos investidores, como aconteceu com o Nubank. Quando o Nubank anunciou que ele abriria o capital na bolsa, a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, o maior investidor do mundo, já, pô, abriu o olho, né? Caraca, ele vai abrir o capital na bolsa. E é uma empresa promissora. Então, quando ela fizer essa abertura de capital, pode ser que ela seja negociada uns múltiplos muito alavancados, né? Isso é alguma coisa nova. Ele foi lá e comprou já. Então, quando você faz um IPO, você abre sua empresa para o mundo inteiro ver. O mundo inteiro. Você torna uma vitrine do mundo. Quem conhecia Magazine Luiza em 2015 e quantas pessoas não conhecem Magazine Luiza hoje? Depois que estourou as ações no mundo inteiro. Então, é sempre bom que a empresa tenha valorizando, também por conta disso, apesar do dinheiro não ir diretamente para o bolso dela, e também porque ela pode, além de fazer a oferta pública inicial, fazer outras ofertas, sabe? Então, ela faz o IPO, vamos supor que venda 50% sobre as ações. Depois, se ela quiser vender outros 10% da empresa, se tiver valorizado muito, ela pode vender essas outras partes da empresa e esse dinheiro no bolso dela, entendeu? Novamente. Porque aí ela está liberando novas ações no mercado. Isso acontece também, é bom ficar de olho na movimentação que os gestores das empresas estão fazendo, porque às vezes o gestor ele detém uma grande parte da empresa. E aí a empresa está se alavancando tanto, o valor dela do mercado está se alavancando tanto, que muitas vezes o diretor não vê sentido nisso. Ele vai lá e vende a participação dele da empresa, entendeu? Vende parte da empresa. Por quê? Porque está lá um preço muito alto. E quando cai novamente, ele acha um preço justo, ele pode recomprar essas ações, né? Então isso é uma estratégia muito boa de analisar. Quer falar? Tipo, só para falar sobre esse ponto de você analisar os controladores, cara, é porque, igual a gente falou, normalmente os controladores sempre detêm uma posição muito grande de ações para manter o controle da empresa, né? Só que é interessante que a gente, que é investidor minoritário, a gente não vai fazer diferença no controle da empresa, mas a gente está com o dinheiro lá, entender o que os caras que estão tomando as decisões estão fazendo, né? Então vocês podem pesquisar no Google depois, movimento dos controladores CVM 476, tá? Vocês vão encontrar que pela CVM, né, que é a legislação que comanda o mercado imobiliário, a CVM obriga todos os controladores a mostrar essas movimentações, para não ter risco de fraude, alguma movimentação proposital no mercado, para eles conseguirem ganhar dinheiro, essas coisas assim. Então, você consegue ver o que os controladores das empresas estão fazendo. Não é tão fácil de achar, mas pesquisando um pouquinho com CVM 476 no Google já, a maioria das pesquisas já apontam para isso, você vai conseguir ver mais ou menos o que está acontecendo. Eu até mandei lá no grupo, a Energias do Brasil, por exemplo, se não me engano, fez uma compra muito grande de ações, estava recomprando mais de 5 milhões de ações, e isso é muito bom para o acionista minoritário, porque você percebe que as pessoas que estão tomando a decisão na empresa estão acreditando no negócio no preço atual. Então isso é um sinal para você de que é um momento bom para você entrar na empresa, entendeu? Sim. Então acho que deu para esclarecer um pouco por que é importante, por que a empresa deve se preocupar com ter as ações valorizando cada vez mais, né? Ela serve uma vitrine para o mundo inteiro vai ver isso, pode captar novos investidores por fora da bolsa, por exemplo, também, igual como fez a empresa do Warren Buffett. E isso já foi esclarecido, né? Se toda vez que eu comprar ação, meu dinheiro vai para a empresa, não, só para a empresa quando ela faz uma oferta pública inicial ou no momento quem está vendendo. Se eu vou que eu tenho hoje, o dinheiro o dinheiro vai entrar da pessoa comprando pro bolso. Então, para, Mano, o seu áudio dá uma bugada aí, ó. Tá falhando muito. É a net, não é a net, não é o áudio, é a internet. Tira o vídeo pra ver se melhora o áudio. A internet. que momento que para? Aí. Acho que melhorou um pouco o seu áudio. Melhorou o áudio. Uma revisão fala de vitrine pro mundo, para ver se eu compro ação de uma empresa. Se eu vendo hoje uma ação da Petrobras, o dinheiro vai pro meu bolso, não para Petrobras. Mas é de suma importância que eu me preocupe com a valorização das ações,
porque ela serve de vitrine para o mundo, pode captar investidores como o Buffett, fez no bem, agora vai vender. Por isso é importante que a empresa esteja sempre subindo, né? A empresa esteja alta, que ela pode fazer oferta de ações posteriormente. Bom, se eu fosse eu saía e entrava de novo. Sai lá e entra de novo na internet. Beleza. Mas aí já tá suave já. Aí, tipo, só pra, enquanto o Kaique reconecta na internet, mano, falando um pouco sobre o que o Kaique tava falando, sobre o incentivo ao IPO de novas empresas, né? Tipo assim, que é o slide agora. É sempre interessante a gente estar de olho nesses IPOs que podem aparecer oportunidades ou às vezes não são oportunidades, né? Tudo depende do valuation, igual o Kaique tinha falado sobre os múltiplos alavancados. E aí, pessoal, melhorou o áudio ou nada? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Então aquele site foi, né, mais ou menos aquilo que eu falei. Se tiver ficado alguma dúvida, pode perguntar aí no chat que a gente vai estar respondendo. O próximo slide aqui é o incentivo ao IPO de novas empresas. É bom para a economia do país? A resposta sim, é excelente. Um exemplo disso é os Estados Unidos. Porque é excelente sempre fazer IPO. Que o mesmo exemplo que eu dei no começo da live, de fazer uma empresa de carro. Essa empresa, por exemplo, tem 10 funcionários. Não, 10 funcionários não. Tem 1.000 funcionários. Após o IPO, com novas redes, né, novas frotas, vamos sei lá, 1.000 funcionários. Mano, o áudio ainda tá bugando muito, velho. Eu acho que é porque seus pais estão na mesma internet que você, mano. Lá na mansão, ô galera, que o Kaique tá lá nos Alpes suíços, aí lá nos Alpes a internet é meio ruim. É verdade, galera, tô desviado. Eu posso tentar ligar o 4G e sair do Wi-Fi. Veio. Tentei pra nós. Não tá dando pra entender nada. Pode crer. O slide é brabo. Melhorou ou nada? Melhorou pra caralho. Sério? Vou repetir então novamente o slide, já que ficou bugado, né? Eu quis dizer assim, o incentivo ao IPO de novas empresas é bom para a economia do país? A resposta é excelente, e um ótimo exemplo disso seria os Estados Unidos, né? E seguindo aquele exemplo que eu falei da frota de veículos, lá, de uma empresa de carros, se hoje essa empresa de carros tem, por exemplo, antes do IPO, 1.000 funcionários, e após o IPO ela consegue contratar 10.000 funcionários, já que ela vai ampliar a quantidade de lojas e a frota de veículos, isso é excelente para o país, porque a geração de empregos é muito grande. E um mercado muito grande, uma geração de emprego muito grande, gera uma economia muito forte, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 50% da população investe. Então, isso é um mercado gigantesco. A bolsa dos Estados Unidos é muito maior, é vezes maior que a do Brasil. Eles têm 3 bolsas de valores. E aí, um extra aqui, que eu deixei para falar... Não, só retomando um pouco. Isso aí é aquelas manifestações que teve lá, tipo, contra a B3, lá, sobre a fome e tudo. É bom ver também o lado de que as empresas que estão listadas em bolsa, elas fornecem, tipo, muitos empregos, várias lojas, vários fomentos à economia do país, né? Então isso não é de toda forma ruim, isso é muito bom, pelo contrário, é muito bom para a economia do país, que novas empresas estejam listando na bolsa cada vez mais, que é o que eu acredito para o futuro do Brasil, né? O Brasil tem um mercado muito pequeno hoje, mas a tendência, inclusive 2019, 2021, foram recordes de IPO, então isso é muito bom para o futuro do país, né? Uma geração de emprego cada vez maior, vai fomentando a economia. O extra que eu deixei aqui seria como as pessoas ficam bilionárias. Uma dúvida muito boa é que a galera acha que quando começa a investir, ou o senso comum, pensa que, por exemplo, o Elon Musk, ele tem 200 bilhões de dólares. Aí as pessoas acham que ele tem 200 bilhões de dólares na conta dele. Mas não é assim. 200 bilhões de dólares na conta do banco? Não. Esse valor que ele tem é porque a participação que ele tem na Tesla, na empresa Tesla, é tão alta e a ação se valorizou tanto que hoje o capital que ele tem, como dono da empresa, chega a 200 bilhões, entendeu? Mas não é o dinheiro que ele tem na conta. É assim que as pessoas ficam bilionárias. Não é porque elas têm esse valor na conta, entendeu? Aí, conforme a ação da Tesla vai valorizando ou desvalorizando, ele aparece lá, top 1 mais rico do mundo. Às vezes perde pro dono da Amazon. Por conta das oscilações diárias, né? Então, acho que é isso. Acho que pode passar pro próximo slide. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Cara, só falar um pouco aqui sobre aquele parada de manifestações que tiveram na B3 e que tu falou que as empresas de bolsa são boas, Sim. porque fomentam os países, e que mostra que, tipo, porque
A bolsa, cara, ela é quase que um indicador tipo de saúde financeira, entendeu? Um país com um mercado imobiliário, um mercado de valores muito forte, é um país que tem uma economia forte, tá ligado? Então, tipo, a gente pode olhar, tá ligado? Tipo, a bolsa de Hong Kong é muito forte, a bolsa americana é muito forte, e etc. Então, são países que têm uma economia muito ativa, muitos investidores estrangeiros e tal. Então, assim, a gente não pode simplesmente criticar a bolsa, ainda mais com tudo que a bolsa pode trazer, tá ligado? Pra gente, por exemplo, hoje, as pessoas mais ricas do mundo são ricas graças à listagem das ações na bolsa. Porque se a Tesla não fosse negociada na bolsa, se a Amazon não tivesse na bolsa, e etc., o Jeff Bezos e o Elon Musk não teriam um patrimônio avaliado nesse valor, porque o patrimônio deles só está balizado nesse valor porque as ações na bolsa custam esse valor. E um pouco sobre o incentivo à IPO, que além de ser muito bom para o país, igual eu estou falando para a economia, cara, é uma vantagem, por exemplo, aqui no Brasil, para você investir em B3, né? Tipo assim, aqui no Brasil, a gente tem a bolsa listada na bolsa. Tipo, a empresa que comanda a Bolsa de Valores brasileira é a B3, Brasil Bolsa Balcão, se eu não me engano, por isso que é B3, mas o código é B3. E você consegue investir através da Bolsa de Valores na empresa que comanda a Bolsa de Valores. E essa empresa, a receita majoritária dela são de operações que acontecem na bolsa, principalmente IPOs de novas empresas, que a B3 pega taxas. Então, o fomento da bolsa de valores é muito bom para a empresa que faz todo esse mecanismo, que no caso é a B3 aqui no Brasil. Então, pode ser uma oportunidade de investimento. Não é uma recomendação, mas uma curiosidade do mercado, que a própria bolsa está na bolsa. Basicamente isso aí. Uma Sabe? coisa que eu tinha esquecido de falar é que as ações às vezes são chamadas de papéis, porque antigamente, antes a tecnologia, né, realmente eram papéis. E aí hoje continua o nome. Por isso que às vezes vocês vão ver falando, o papel do Banco do Brasil. Você está falando da ação do Banco do Brasil, né, da sua parte da empresa. Então hoje é um sinônimo. Se manteve no tempo. Pode passar, acho que é isso. Então, fechou, galerinha. Eu vou explicar mais sobre como entender os tickers, né, que são os códigos das ações. Por quê? Porque tem ação com final 3, final 4, final 11, e tem outras que já são BDRs, né, que eu vou puxar o gancho aí no final para o Moisés, que ele que vai explicar. Então, basicamente é o seguinte, uma ação final 3 é uma ação ordinária, né? A única coisa que ela te dá é o direito ao voto, no caso de uma assembleia de acionistas. Então, a empresa teria que meio que pedir a opinião desses acionistas em relação a alguma política, alguma coisa do tipo assim da empresa. Só que o que acontece? Isso acontece geralmente de forma mais relevante, né? Realmente acontece, na verdade, para quem tem uma quantidade maior de ações. No caso, ações sinal 3. Para poder, então, tipo, você ter uma participação maior, obviamente você vai ter um voto mais presente, digamos. E basicamente esse é o único benefício das ações ordinárias, né? Que são o ON, o código ON. Desculpa, é o código ON. E beleza, a ação final 4 são ações preferenciais. Ações preferenciais, elas te dão o direito, no caso da preferência, na hora de receber os dividendos, né? E também os juros sobre o capital próprio. Que no caso, por exemplo, você receberia meio que antecipado esses dividendos e juros sobre capital próprio. E também, no caso de uma falência da empresa, você também teria a oportunidade de recuperar, né, um pouco desse valor investido por cota. Lógico, falência, falência, você não vai conseguir recuperar o seu dinheiro investido, mas pelo menos um pouquinho ali você vai ter direito a recuperar desse valor. E a ação final 11, né, que são as units. Desculpa, a ação preferencial tem um código geralmente, quando está por escrito, PN. As units, né, que são as final 11, são certificados de depósito de ações. Basicamente, elas geralmente são ações formadas por ou duas ordinárias e uma preferencial, ou às vezes duas preferenciais, depende. Cada empresa vai dizer como vai se formar as ações preferenciais delas, né, que são as units. Passando aqui para o próximo slide, tem um exemplo de units, né, que são, no caso, a Sanepar e o Santander. A Sanepar ela é formada por duas ações preferenciais e uma ação ordinária. Então, quando você compra uma ação final 11, você está comprando você está comprando uma ordinária, né, que seria o final 3, e duas preferenciais, que seria o final 4.
E no caso do Santander, você estaria comprando uma preferencial e uma ordinária, ou seja, uma final 3 e uma final 4. Isso aí vai mudar de acordo com a política da empresa e o valor. Ações por lote Ou, ou fracionário, né? só falar aqui uma dúvida que eu recebi bastante. É tipo assim, eu vou comprar a ação 11, então eu tô pagando mais caro. Mas e na hora de receber os dividendos? Mas aí você vai receber proporcionalmente as ações 3 e 4, né? Se a final 11 é 2, 3 e 1 a 4, você vai receber o valor de duas ações, quando no recebimento de dividendos, você vai receber o valor de duas ações, final 3 e de uma ação final 4, por exemplo, entendeu? Então é proporcional. Você vai pagar proporcional ao valor e vai receber proporcional ao Aham, valor, da mesma forma. sim. Não vai ter E, diferença nenhuma. e E às também vezes, tem outra questão que entra aí, que é a questão, no caso das ações final 4, né? Que é a liquidez, por exemplo. A final 4, ela tem a questão de ter muita gente querendo comprar e vender ela. Então, por exemplo, você não vai ter dificuldade na hora de fazer a compra ou mesmo de fazer a venda, entendeu? Que tem essa liquidez ali, você consegue comprar e vender a hora que você quiser. Ela tem um mercado maior, digamos assim. isso, é tipo, às vezes a gente acaba comprando as units, principalmente por causa da liquidez, né? Tipo, um exemplo que eu uso muito, porque eu invisto bastante, é a Taesa. Se você olhar a liquidez das units da Taesa, elas são muito superiores à liquidez da ação 3 e da ação 4, tanto faz uma das duas. Então, como a liquidez das units acaba sendo muito maior, é mais comum, mais fácil, mais prático e você acaba comprando as units, sabe? E como você recebe proporcionalmente a quantidade de ações que você vai ter, não tem problema. Fechou. Só arrumar aqui. Beleza. Ação por lote ou mercado fracionário, né? O que que acontece? Muita gente vê lá, tem a ação, o ticker, que tem lá o 4, o 3, o 4 ou o 11, e tem o F no final, né? O F seria de mercado fracionário, que isso aí seria uma dúvida de muita gente, o que que seria aquele F no final, porque aparece no ticker de todas as empresas, basta você pesquisar isso. E em alguns casos não aparece. A pessoa, tipo, iniciante, quer comprar, fala assim: pô, Matheus, para mim comprar essa ação aqui, eu tenho que comprar 100 logo de cara. Então, por exemplo, uma ação de R$ 30 ficaria um absurdo, né? Para uma pessoa que tem pouco dinheiro comprar 100 ações dela. Então, basicamente é o seguinte: quando o ticker da ação ele tem o final F, significa que você está entrando ali no mercado fracionário. Você tem a opção de comprar uma até 99, ou assim, não até 99, mas tem a opção de comprar números quebrados. No caso de ações por lotes, que são ações que não, o ticker não tem o F no final, o que que acontece? Você só pode comprar o lote padrão. O lote padrão seria 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 e aí vai, entendeu? Então você não poderia comprar quebrado, igual no mercado fracionário, que você simplesmente pode ir lá, chegar e falar, pô, eu quero uma, eu quero duas, três, quatro, entendeu? E aí, para comprar uma ação do mercado fracionário, é isso. Basta você colocar o ticker lá, né? Por exemplo, Itaú, ITUB 4 e você põe um F no final. Você está entrando no fracionado. Beleza, você vai conseguir, nesse caso, comprar só uma cota ou de 1 até 99. Você vai conseguir comprar um número quebrado de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem. E no caso, para você entrar no mercado por lotes, basta você colocar o YouTube 4 sem o F no final e você vai ter ali o direito de comprar 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 e aí vai. Basicamente é isso, é bem simples. E aí agora a gente vai passar o slide aí para mim explicar quais são as modalidades de investimento, né? Basicamente, tipo assim, são coisas bem básicas, mas que são importantes saber, né? Se você saber o que que você está fazendo, o que que você está comprando, quais são os seus direitos naquilo ali. E no quesito modalidades, né? Existem três modalidades que são as mais famosas, assim, digamos, que seria o day trade, o swing trade e o hold, né? Buy and hold. O que que acontece? O day trade é quando você compra, né? Você faz uma operação, basicamente você compra e vende, seja uma ação, seja uma moeda, seja uma criptomoeda, você compra e vende no mesmo dia, entendeu? Aí entra o termo day trade. Comprou no mesmo dia e vendeu no mesmo dia, lógico, tem que ser a mesma pessoa que comprou, tem que estar vendendo. Você está fazendo o day trade aí, realizando o lucro ou prejuízo dentro de um dia, dentro de uma ação. No caso de swing trade, seria uma compra realizada, desculpa,
Você realizou a compra e a venda é realizada a partir de depois de um dia ou até um ano. Entre um dia e um ano está valendo como swing trade, tá? Não entra nem day trade nem longo prazo. A partir de um dia e um ano, não é day trade nem holding, é só swing trade. Semanas, meses e aí vai. No caso do holding, né, mais conhecido como buy and hold, é uma operação que você realiza a compra pensando no longo prazo. O longo prazo seria pelo menos um ano. Só que, normalmente, né, para quem está entrando no mercado de ações e tal, comparado a quem está mais tempo, quem está entrando pensa assim, pô, daqui um ano, daqui 2 anos no máximo, ou 3 no máximo, eu vou tirar meu dinheiro. Só que a galera que já tem mais tempo, ela vê o longo prazo como 5 até 10 anos, entendeu? Então, assim, essa questão de visão de tempo vai muito de cada pessoa. Pode ser que você espere um ano e você não tenha resultado nenhum. Pode ser que se você esperasse mais 6 meses, você ia ter, tipo, dobrado seu dinheiro, entendeu? Então, varia de acordo para pessoa, o foco, e aí a pessoa tem que ponderar o risco que ela vai querer correr durante esse um ano que ela vai deixar o dinheiro ali ou não. Por exemplo, no meu caso, eu deixo o dinheiro lá e eu nem sei quando que eu vou sacar, entendeu? Eu, particularmente, não me faz diferença, eu nem penso em sacar esse dinheiro de lá, eu só deixo lá rendendo dividendo, aumentando o patrimônio, e para mim é isso. Isso aí, tipo, eu acho que tanto eu, o Matheus e o Kaique, a gente tem esse investimento nesse sentido, que, tipo assim, a gente não tem prazo para os investimentos e que é, tipo, o máximo da filosofia do buy and hold mesmo, que é literalmente você analisar boas empresas, analisar bons ativos e simplesmente comprá-las, entendeu? Você não compra eles com um prazo de validade. Tipo, essa empresa ela é boa até o ano tal. Não, se você comprou uma boa empresa, ela vai ser boa enquanto você tiver essa empresa. Óbvio, pode acontecer uma mudança de fundamentos e tal, que a gente até já falou sobre isso, sobre não é buy and foda-se, você pode acabar tendo que vender em algum momento, mas o intuito é não ter que vender, justamente para levar para a aposentadoria, né? Dois exemplos clássicos, né? Muito clássicos disso aí, é o Barsi e o Buffett, né? Tipo, o Barsi é a maior pessoa física da Bolsa Brasileira e ele comprou ações, por exemplo, do Santander em 1976. Em 1976 ele comprou ações do Santander a 20 centavos. Hoje ele ainda tem ações do Santander, só que hoje as ações do Santander valem, sei lá, R$ 30. Então, tipo assim, ele comprou a centavos, as ações valem R$ 30, mesmo assim ele não vendeu, porque ele comprou para a previdência dele. Hoje em dia essas ações geram uma renda passiva muito grande para ele e ele vive disso. Então esse é o intuito de longo prazo mesmo. Tanto é que o Buffett, muitas ações, tipo American Express e Apple, o Buffett comprou quando ele já tinha 60 anos, entendeu? Ele já estava com 60 anos e mesmo assim ele comprou por longo prazo. E hoje ele está com 90 e poucos, já tem 30 anos que ele tem, por exemplo, a American Express, e ele continua com a American Express sendo uma das maiores posições da carteira e não pensa em vender, porque ele ainda assim pensa em longo prazo. Então essa é a filosofia, você sempre encontrar bons ativos e você carregar eles para sua aposentadoria, enquanto isso eles estão valorizando patrimônio, gerando renda para você, e é aquilo que a gente mostrou na primeira live, né? Aquele gráfico de que em 100 anos as ações nunca perderam para nenhum outro investimento. Então, se você realmente levar as ações para longo prazo, é muito difícil você acabar perdendo dinheiro ou ter tido uma outra oportunidade, sei lá, na renda fixa melhor que as ações. Sim. E aí, no meu caso mesmo, eu levo essas ações para previdência. Tipo, de pensar em depender do INSS é loucura para mim. Então, começar a investir logo cedo, para no longo prazo eu conseguir uma renda mensal para me aposentar bem antes da média, bem antes da média. E quanto mais cedo eu começar, né, e aposentar com qualidade de vida. Então, eu compro sem pensar em vender. E outra coisa que vale ressaltar também, né, que inclusive foi uma coisa que eu falei na última live, que é aquela questão da análise, né? Se você analisar, nem que seja, tipo, tudo que você for analisar para o longo prazo, tem mais tendência de valorização do que no curto prazo. Tanto seja ativos ou até mesmo se for analisar pessoas, a sua própria vida, se for analisar, você tem altos e baixos no curto prazo, um monte de problema e tal. Só que se você pegar a sua vida em 6 meses, você vai falar, você vai lembrar de todos os BO que você passou. Se você pegar a sua vida em 6 anos, você vai falar, mano, eu cresci demais nesses 6 anos, eu nem me reconheço mais. Entendeu? Então, basicamente, o sentido é o mesmo. Então, rapaziada, tipo, o Matheus falando um pouco sobre previdência também. Então, só esqueci de puxar o gancho aqui, né? Tem também a questão das ações, que seriam, na verdade, BDRs, um final 33 e 34, né?
Aí esses BDRs aí, quem vai explicar aí, puxando o gancho, é o Moisés, então tô passando a bola para ele. Tipo, a gente acabou falando um pouco agora, né, nesses comentários sobre previdência e tal. Um ótimo jeito de você fazer uma boa previdência é você ter ativos não só do Brasil, né? Você ter, por exemplo, ativos em dólar e tal, que vão ser anticíclicos e tal com a economia brasileira, o que vai te gerar uma solidez maior. Porque você pode pensar, pô, mas se eu carrego esses ativos por muito tempo, eles podem acabar desvalorizando muito em algum período. Só que se você tem, por exemplo, ativos em dólar, ativos em outras moedas e tal, você tem uma proteção natural contra essas quedas, sabe? E até porque você não deve se preocupar tanto com quedas no patrimônio se você não pensa em vender o seu patrimônio. Então, esse tipo de ativo é muito interessante, ainda mais que, se eu não me engano, foi ano passado, né, que liberaram BDRs para pessoas físicas comuns, entre aspas, né, comuns. Antigamente, BDRs era só para investidores qualificados, então você quase não via falar de BDR. Para quem não sabe, investidor qualificado é quem declara ter mais de 1 milhão em investimentos ou quem tem formação profissional e certificado, tipo CNPI, CEA e etc. Então era muito difícil, né? Tipo, para quem tem mais de 1 milhão em investimentos, eram muito poucas pessoas. Então é agora que liberaram as BDRs para todo mundo comprar, isso ficou bem mais famoso e hoje em dia tem várias discussões acerca disso aí. Bem, os BDRs, os ADRs e os ETFs, que são o que eu vou acabar falando aqui, são os investimentos alternativos, eles vão ser essenciais na diversificação. Vocês podem perceber que a gente fala muito de investir em ações, longo prazo e diversificar, porque realmente esses são os pilares, entendeu? A gente investe em ações, é a nossa filosofia, a gente investe em ações, a gente usa o longo prazo e a gente diversifica nosso patrimônio. Então você tem diversas vantagens dessa diversificação patrimonial, sabe? Você pode ter exposição ao dólar com investimentos no exterior, através dos próprios BDRs, né? Que é uma praticidade por eles serem negociados aqui. A gente também tem a questão de você poder usar ADRs, que é para você ter investimentos não só nos Estados Unidos, que quando a gente fala muito de investimento no exterior, a gente lembra dos Estados Unidos, mas a gente consegue investir em outros países também. E a gente consegue investir, inclusive, em um único ativo em todo o mundo, entendeu? Principalmente por investimentos passivos, que são os ETFs. Então eu vou acabar abordando isso aí com vocês agora para ficar bem mais nítido. Por que a gente diversifica em dólar? E por que a gente cogita investir, por exemplo, diretamente nos Estados Unidos ou investir por BDRs? Primeiro ponto é que a gente tem uma moeda forte. Todo ano a gente fala que a gasolina está muito cara, a carne está muito cara, tudo tá muito, qualquer coisa que a gente olhar está muito cara. Isso acontece principalmente por causa da inflação, né? Com a inflação muito alta, nosso dinheiro perde muito valor. Então não é nem que as coisas ficaram caras, é que agora a gente tem menos poder de comprar as coisas. Porque nosso dinheiro é, entre aspas, fraco. Porque nada no mundo é cotado em real. Não existe uma commodity que é cotada em real. Até a soja, que é o que a gente faz aqui, é cotada em dólar. Então, tipo, o dólar é a moeda forte. Então, tipo, se você tem que apostar em alguma moeda para se manter, seria o dólar, porque tudo é negociado em dólar, desde a conferência de Bretton Woods, lá em 1946. Então, se a gente, principalmente, olhar o gráfico de dólar e real, a gente vê que houveram momentos de queda, assim, do dólar, que o dólar acabou caindo frente ao real. Isso não é uma queda no valor total do dólar, tá? Esse gráfico é um comparativo entre o dólar e o real. Ele caiu frente ao real, quer dizer que a economia brasileira começou a andar um pouco mais que os Estados Unidos, porém, no longo prazo, desde 2017, que esse gráfico, a gente vê que o dólar está só no crescente. E a tendência é sempre essa. Por quê? Porque o dólar continua sendo a moeda mais forte e a gente consome produtos lastreados em dólar. Então é impossível que, se o brasileiro comum que compra geladeira, iPhone, até, por exemplo, Coca-Cola, quase todos os produtos, eles são de empresas americanas ou lastreados em commodities dolarizadas. Então tudo vem do dólar. Então é muito difícil você ficar sem um investimento em dólar, tá? Um outro ponto importante também do investimento em dólar é a proteção do poder de compra, né, contra a inflação, e o comportamento do dólar, que é um comportamento anticíclico. O que é um comportamento anticíclico? A nossa economia, ela passa por crises, né? Tipo, tem uma frase, acho que até o Thiago Negro fala muito isso. O imprevisível é previsível, ou seja, vai dar um BO na economia, vai dar um BO, a bolsa vai cair muito. Igual caiu esse ano, caiu em 2020 e cai várias vezes, acaba caindo a bolsa. Nesses momentos, o que a história mostra pra gente? Que o dólar teve uma valorização frente aos ativos brasileiros, entendeu? Tanto o dólar, moeda, frente ao real, tanto a bolsa americana frente ao Ibovespa, né? Lá a gente, igual o Kaique falou, eles têm 3 bolsas, mas a gente usa o índice maior, que é o S&P 500, as 500 maiores empresas. Se a gente analisar, eu até vou mostrar isso aqui para vocês,
o comportamento anticíclico, ele fica nítido que quando o Ibov cai, o dólar, o S&P 500 consegue se valorizar. Principalmente por isso, em momentos que países emergentes estão em crise, todo mundo foge com seu capital para o Porto Seguro. E o Porto Seguro é a moeda mais forte que tem, que é o dólar. Nesse gráfico aí que eu estou mostrando para vocês, a gente consegue ver um investimento no S&P 500 desde 1950. Se a gente analisar, seu investimento seria multiplicado por mais de 2.000 vezes, tá? Isso dá uma valorização muito grande, de 1950 a 2016. Então, isso mostra que você estar de fora desse mercado pode não fazer sentido, porque você está perdendo a valorização. Não é obrigatório todo investidor investir no exterior, mas é muito interessante que você invista, por quê? Porque se você não investe, você está deixando na mesa, entre aspas, muito dinheiro, que basicamente está perdendo toda essa valorização, né? E aí tem a célebre frase do maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, que eu acho que é alguém com moral para falar: Never bet against America, né? Nunca aposte contra a América. Então, tipo, que vem daquela aposta que ele fez com os gestores de fundo, onde ele simplesmente comprou ETFs do índice americano, entendeu? Que é basicamente esse veículo que replica um índice. Ele replicou o índice S&P 500 e ganhou as apostas de investimento. Por quê? Porque nunca aposte contra a América. Porque no longo prazo, a tendência é que os ativos que já existem há muito tempo e que sempre foram os mais fortes continuem sendo, entendeu? É por isso que o ouro é uma reserva de valor há 3.000 anos e tende a continuar sendo, entendeu? Do mesmo jeito que a bolsa americana é a bolsa mais forte e o dólar é a moeda forte, ele tende a continuar sendo, entendeu? Existem as controvérsias do Bitcoin e etc., mas isso aí é para outras lives. Uma live de criptomoedas a gente pode abordar isso aí. Nesse momento a gente tá falando coisas que se provaram no tempo, né? Isso, Passaram por crises e momentos difíceis. Isso. É o efeito Linde, né? Se não me engano, foi o Nassim Taleb que denominou como efeito Linde, mas é o efeito Linde, né? Tudo aquilo que já existe no tempo tende a continuar existindo por pelo menos a quantidade que ele já existe, né? Então, se a gente considerar que a Bolsa Americana tem, sei lá, 400 anos, por pelo menos 400 anos ela vai continuar sendo uma grande bolsa. Sim. Tipo, eu vi um post muito interessante, acho no Bruno Penini, tipo, você levaria para daqui a 50 anos tantos quantidade de ouro ou tantas quantidade de Bitcoin? E aí muitos renomados investidores, né, falam, pô, o ouro já se provou no tempo, já se passou por inúmeras crises, né? Pelo fator tempo, muita gente acabou escolhendo o ouro, apesar das grandes apostas no Bitcoin. Sim, é essencial essa questão do tempo, né? Porque quando a gente investe, a gente aposta no futuro. Mas é outra frase do Warren Buffett. Dá pra gente fazer uma live de frases do Warren Buffett. O Warren Buffett fala que como é que chama? Não, não é não. O retrovisor é sempre mais claro que o para-brisa nos investimentos. É muito mais fácil você olhar para o passado do que ver o que vai vir, prever o que vai vir. Então é muito melhor que você sempre aposte em algo que já está consolidado, entendeu? Por isso é tão interessante você apostar no S&P. Nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, principalmente no final, vocês podem ver os candles, tá? Os candles, o que está em candle é o verde e o vermelho, que são as velas que a gente fala, são as aberturas e fechamentos de mercado. E em laranja a gente pode ver o S&P 500. Se a gente observar, em momentos que o S&P 500 acabou caindo, o Ibovespa pôde resistir, mas em momentos, por exemplo, no final, você pode olhar, em momentos de crise, que esse gráfico é recente, então é a crise de 2020, são os candles para baixo do Ibov, o Ibovespa conseguiu subir, porque em momentos de crise, os capitais tendem a ir para o lugar mais seguro. Então, você tendo S&P 500, você pode fugir do ciclo. Se sua economia principal, entre aspas, no caso do Brasil, seus investimentos no Brasil estão caindo, você tendo um comportamento anticíclico do S&P 500 e tendo investimentos lá, a sua carteira nos Estados Unidos vai estar subindo. Eu, inclusive, mostrei esse dia no grupo que minha carteira nos Estados Unidos está com 25% de valorização, enquanto no Brasil eu estou com menos 5% de rendimento. Então é porque o Ibov está sofrendo muito, mas os Estados Unidos está se valorizando frente ao Ibovespa. Mas então, beleza. Se eu quiser, de fato, investir nos Estados Unidos, eu vou fazer isso por BDR ou eu vou investir diretamente? A gente discutiu muito no grupo sobre corretores e tal, abrir, e existe muita questão da abertura de conta nos Estados Unidos, tá? Você pode abrir uma conta numa corretora americana, igual você abre uma corretora brasileira, e simplesmente negociar as ações americanas, em vez de negociar as ações do Ibovespa.
Isso é muito facilitado hoje em dia, dá para fazer muito isso. Eu, o Matheus e o Kaique, se não me engano, a gente todo investe diretamente, sabe? Mas há a possibilidade de você investir por BDRs, que é o que o Matheus tinha falado sobre o sticker 33 e 34 negociados na B3. Os BDRs são basicamente recibos de ações, tá? Do mesmo jeito que quando você compra um índice, você compra um pacote, que é um recibo das ações, quando você compra um índice, você ganha um recibo das outras ações, o BDR é a mesma coisa. Você tem um recibo de ações negociadas nos Estados Unidos, tá? Então, se você compra, por exemplo, FBOK 34, você está comprando o recibo da ação do Facebook, tá? Aí você tem que sempre analisar qual é a proporção desse recibo. Por exemplo, o Nubank foi aberto como NU na Bolsa de Nova York. Mas aqui no Brasil existe o NUBR33, se não me engano, é 34, que é um sexto da ação do Nubank. Então é um recibo que vale um sexto de ação do Nubank. Então você consegue comprar indiretamente, mas consegue a ação do Nubank mesmo estando no Brasil, tá? Através dos BDRs. Então você tem uma praticidade de não ter que tirar seu dinheiro, por exemplo, da sua corretora principal. Tipo, você investe pela Rico e não quer tirar dinheiro, mandar para os Estados Unidos, fazer remessa e tal. Então você simplesmente consegue ir lá e comprar Facebook, Amazon, tudo jogando ticker 34 ou 33 e comprarem os BDRs. Seu dinheiro continua no Brasil e tudo, porém você está tendo uma exposição à ação, né? Uma vez que esses BDRs a variação deles é baseada na ação listada na Bolsa Americana, tá? Além do câmbio, né? Óbvio, porque dependendo de quanto tiver o dólar, como os BDRs são listados em reais, você vai ter uma variação cambial aí. Essa é a vantagem de se ter a exposição, porém ela vem acompanhada junto da desvantagem, né? Que é uma desvantagem fiscal e geográfica, tá? Que é o quê? O seu capital, como eu falei, não sai do Brasil, não sai da sua corretora brasileira. Então, seu dinheiro ainda está sujeito à legislação brasileira. Então, qualquer mudança que rolar aqui no Brasil em relação a investimentos, seu dinheiro está sujeito à legislação brasileira. Enquanto que se você mandar a grana lá para fora e simplesmente comprar as ações diretamente numa corretora americana, você não está sujeito a legislações brasileiras, tá? Você consegue fazer as compras normalmente lá, igual você compra ações aqui no Brasil, sem ter problemas nenhum, tá ligado? Até inclusive na declaração de imposto de renda, hoje em dia é muito facilitado. Muitas corretoras como a Passfolio, a Stake, a Avenue, que é o que eu citei aí, elas já vêm com auxílio de imposto de renda. Elas já vêm com um relatório muito facilitado para você fazer a declaração de imposto de renda nos Estados Unidos. Você não declara lá, tá? Você declara no Brasil, só que com capital fora, entendeu? Então é uma vantagem você ter seu dinheiro fora do país, porque você foge da legislação brasileira e, de fato, seu dinheiro está descentralizado de um lugar só. Por exemplo, se você for para os Estados Unidos, você pode sacar seu dinheiro de uma corretora americana lá nos Estados Unidos e gastar em dólar, tá? Além de não sofrer com a variação cambial. Como seus BDRs são negociados em real, você tem que sofrer com a variação cambial do dólar diário. Enquanto se você tem ação direto em dólar comprada lá, você não tem problemas com variação cambial diretamente na ação. A sua única preocupação de câmbio é na hora de fazer remessas, tá? Só que, assim, antes que alguém pense, nossa, tem que fazer remessa, vai ser muito difícil, era difícil fazer remessa antigamente, mas como hoje se popularizou muito o investimento no exterior, hoje em dia, pelas próprias corretoras, elas têm remessas, tá? Na Passfolio e na Avenue eu tenho certeza. Não sei se a Stake tem. O Matheus pode responder. O Matheus, Remessa, no caso, seria mandar o dinheiro para lá, viu, galera? Para corretora. O Matheus. No caso da Stake, você já transfere o dinheiro e automaticamente ele já cai para você em dólar, né? E ela cobra um spread, que é uma taxa que toda corretora cobra, toda corretora, no caso americana, né? Cobra no momento, atualmente, porque é o lucro deles, digamos, a forma deles de ganhar dinheiro, esse spread. No caso da Stake é de 1,6%, e fora isso, você ganha, você paga também a questão da variação cambial, né? De quanto está o dólar hoje. Isso. Então, tipo, você pode perceber que as três corretoras que eu falei, que são corretoras que têm taxa zero para corretagem, essas coisas, tem remessa interna, tá? Então, assim, você não precisa mandar mensagem para o banco, mandar dinheiro para o banco, para mandar para lá e etc. Pela própria corretora, você faz um Pix, um TED para sua corretora e o seu saldo já cai em dólar, já convertido dentro da própria corretora, tá? Você, obviamente, você vai pagar o spread, igual o Matheus falou, mas você não precisa ficar se preocupando tanto com, por exemplo, o câmbio, essas coisas, que no longo prazo o câmbio do dólar não vai fazer tanta diferença, porque você vai estar exposto à valorização do dólar, tá? Agora, o spread é importante ficar atento, porque se você pagar spreads muito alto, aí já não é tão interessante, né? Hoje eu acho que a Passfolio está em 1,4,
a Stake está em 1,6 e a Avenue é o que tem a maior spread, que se eu não me engano é 2 ou 2 alguma coisa, tá? Então é interessante ficar atento. Mas como eu falei, hoje em dia existe esse conflito entre investir ou não no BDRs, porque há muita facilidade na abertura de conta, tá? Para abrir uma conta na Passfolio, pelo menos que a que eu uso é a Passfolio, você consegue fazer isso em 15 minutos pelo computador. Não tem mais toda a burocracia disso. Então hoje em dia, por ser muito fácil abrir contas no exterior e ter o dinheiro diretamente em dólar, muita gente prefere investir no exterior. Eu pessoalmente invisto, tá? E eu prefiro fazer dessa maneira do que por BDR. Mas que fique claro que não há problema nenhum se você falar, não, quero evitar dor de cabeça, vou comprar meus BDR aqui, tá suave, tá super suave, tá? Não precisa estressar com isso aí. Agora falando um pouco de ADR, falando bem pouco mesmo, porque é algo assim que eu coloquei só para desencargo de consciência para falar que tem. Os ADRs é a mesma coisa de BDR, só que em vez de ser do Brasil, é dos Estados Unidos. Então são recibos de fora dos Estados Unidos negociados lá nos Estados Unidos, tá? Então você consegue, por exemplo, comprar ações chinesas, ações europeias, ações da Oceania e etc, da Ásia, tudo isso dentro dos Estados Unidos da mesma maneira que você compra os BDRs aqui no Brasil, tá? Então é uma maneira de você investir em outras empresas, tá? Isso seria eficiente para a diversificação de capital. Porém, existe uma dificuldade em relação à listagem, tá? Muitas corretoras, principalmente essas taxas zeros, como é feito para um público muito específico, que é o público que está começando os investimentos agora, não tem a listagem desses ADRs, tá? Por exemplo, eu não consigo comprar ações, por exemplo, da BMW, que é uma empresa que está listada na Bolsa Europeia. Por quê? Porque o ADR da BMW não está listado na Passfolio. Então você não consegue comprar pela Passfolio esse ADR, tá? Então você tem esse tipo de impedimento que é uma desvantagem para os ADRs. Por isso que muita gente acaba fugindo dos ADRs diretamente e caindo dos ETFs, que são mais amplos, mas você consegue ter um investimento. Que é basicamente o quê? A praticidade de se investir através de um fundo e você acaba ficando exposto ao que você estaria exposto em ADR. Exchange Traded Fund. É um fundo de troca negociado em bolsa de valores. Quando você entra na sua corretora, você provavelmente já deve ter achado vários fundos de investimento oferecidos para você, né? Vários fundos que vão ganhar taxa em cima de você e etc. É um dos principais veículos financeiros para a galera ganhar dinheiro, é fundo, porque eles cobram muita taxa, etc. Os ETFs são fundos que eu gosto mais, por quê? Porque são fundos negociados em bolsa, então eles têm uma liquidez maior, você não tem que esperar um tempo de resgate nem nada, basta vender suas cotas em bolsa, e são fundos que têm taxas muito menores. Por que taxas muito menores? Porque eles têm normalmente critérios fixos de investimento, então não tem uma gestão ativa, a gente chama de gestão passiva, que é uma gestão que simplesmente segue regras. Então se você compra um ETF que, tipo, investe nas 500 maiores empresas, por exemplo, o ETF rastreia o fundo, o índice S&P 500, como é o caso do IVVB11, né? Aqui no Brasil, ou o ETF IVV, que é o original lá dos Estados Unidos. Ele rastreia o índice do S&P 500. Então, é basicamente isso. O ETF, o fundo inteiro, pega o dinheiro e compra as 500 maiores empresas ponderadas por valor de mercado. Tá? Então, quando você compra uma cota do IVB11, você está comprando um pedaço das 500 empresas que ele está comprando, entendeu? Só que isso tudo é feito de maneira passiva. O ETF um dia não vai chegar e falar, não, galera, vamos comprar mais Apple porque a gente gosta mais de Apple. Não, ele segue as regras específicas que estão lá na descrição do ETF e normalmente são rastreando índices com regras bem claras. E as regras incluem, tipo assim, qual é a ponderação das empresas dentro do fundo, qual o critério de seleção e etc. Então é algo bem prático, bem fácil, bem esclarecido. Por isso as taxas menores e a praticidade, sabe? Às vezes você fala, pô, eu quero comprar, ixi, eu quero comprar, por exemplo, o mercado americano. Você simplesmente compra IVV, que replica o mercado americano, tá? Então você não precisa ficar fazendo stock picking caso você não tenha a disposição para isso, sabe? Sim, eu tenho VVB11 para dolarizar a carteira. Porque eu já quis dolarizar a carteira lá no início, entrei na pandemia, né? Então dolarizar a carteira para mim faria muito sentido. Mas estudar, tipo assim, inúmeras ações americanas, depois a questão fiscal, isso para mim, sobretudo porque tinha acabado de iniciar, era muito complicado, né? Então eu adotei a estratégia de dolarizar por meio de ETFs. Aí eu comprei VVB11. Porque, Sim. né, tem as suas desvantagens, mas a questão prática e dor de cabeça é muito melhor.
Sim, eu acho, tipo, hoje lá no Telegram, eu postei o aporte que eu fiz nos Estados Unidos e, tipo, o aporte foi majoritariamente em ETFs, tá ligado? Minha estratégia no exterior hoje é baseada em ter 70% da carteira em ETFs, que é essa questão da praticidade, de evitar menos dor de cabeça é muito bom. Então, por exemplo, eu consigo me expor a uma média de mercado, então é aquele negócio que eu tinha falado. Você não deixa dinheiro na mesa, você está exposto ao mercado americano, só que você está exposto teoricamente com o menor risco possível, que é qual? Que é simplesmente comprar tudo, entendeu? Então você não escolheu uma ação americana e apostou nela, igual você, por exemplo, compra VEG aqui no Brasil. Você simplesmente comprou o Ibov inteiro, seria como se fosse isso. Você comprou todas as empresas que compõem o Ibov. Então, se o Ibov subir, sua carteira sobe, se o Ibov cair, sua carteira cai. Então, você acompanha a média do mercado. Então, como exemplo, eu coloquei ali o IVVB11, o China 11, que é o ETF que acompanha o índice chinês, o VU, o IEU, que é a questão do VU e do IEU são ETFs americanos, tá? É um detalhezinho para a gente falar, é que tipo, a maioria dos ETFs brasileiros, eles compram ETFs americanos, tá? Então, tipo assim, é um ETF no Brasil que compra um outro ETF nos Estados Unidos que compra as empresas. Por isso que às vezes você comprar ETFs no Brasil, você paga 2 vezes taxas, tá? Então é mais interessante comprar os ETFs diretamente nos Estados Unidos. Mas, de novo, se você não quiser ter a dor de cabeça de mandar todos os Estados Unidos, você pode comprar o ETF. Então, às vezes, ao invés de comprar o BDR da Amazon, ou o BDR da Apple, ou de outras ações, estou falando as mais conhecidas assim, você pode simplesmente escolher por comprar IVVB11, onde você compra toda a média de mercado do S&P 500 e se expõe à bolsa americana com o menor risco possível, que basicamente você não está correndo um risco específico, né? Tipo assim, a gente chama de risco sistêmico e não sistêmico. No ETF, a gente só corre o risco sistêmico, que é qual? Que é o risco de todo o mercado, que está investindo em todo o mercado. O risco não sistêmico, que seria de uma empresa só, o risco de operação de uma empresa, você está basicamente retirando ele, comprando todas, entendeu? Basicamente essa é a praticidade dos ETFs. Então é basicamente isso. Você pode investir ou por BDRs, por ADRs ou por ETFs, tá? Tudo isso como investimentos alternativos. Eu pessoalmente só tenho ETFs na minha carteira. Agora, eu não sei se o Kaique ou o Matheus tem BDRs, mas eu acho que não, todo mundo investe no exterior. Então, assim, são investimentos que a gente está falando para vocês poderem diversificar mais, sabe? É um novo mercado, é mais complexo, por isso que eu já quis trazer os ETFs, porque se vocês acharem muito complexo esse novo mercado, é uma forma de dar mais praticidade, sabe? Então é isso, rapaziada. Outra coisa também, né, voltando nessa questão de ETF, ano passado, 2021, mesmo que não tenha nada a ver com o assunto aqui, que são as ações, né, lançou os ETFs das criptos, né, que é o Hash 11 e o QBTC 11. Então, também tem a oportunidade de você se expor a criptomoedas sem ter a própria criptomoeda. E aí, o que vale lembrar? Todo ETF vale ser estudado, tem que ser estudado, porque no caso de QBTC11, ele é 99% Bitcoin e, se não me engano, 1% Ethereum. Então, ele acaba tendo duas criptos ali em um ETF só. E no Hash 11, se não me engano, são 25% Bitcoin e o resto Ethereum, Ethereum 2.0 e as outras, eu não lembro exatamente. Então, é um índice que replica, no caso do Hash 11, replica várias criptos, e no caso do QBTC, 99% em Bitcoin e os outros 1% em Ethereum. Isso aí. Então, tipo assim, os ETFs são veículos muito bons para quem quer ter exposição ao ativo, mas não quer correr 100% do risco, por exemplo, entendeu? Então, você basicamente, ao invés de comprar o Bitcoin e o Ethereum, você pode comprar um ETF de criptos que vai replicar a valorização, entendeu? Você pega só o risco do sistema de criptos e não da cripto em específico, tá? Porque você está comprando através de um ETF. Então é Acho isso, que o rapaziada. Fabricião levantou a mão aí. Tem mais slide ou mais é isso? Não, cara, é isso. Eu acho que já foi suficiente. Já deu uma horinha de live, a galera tá meio cansada. Bora pegar umas dúvidas agora. Sim. Acho que o Fabrício tinha levantado a mão. Deixa eu ver aqui. Tinha, mas eu não sei como formular a pergunta, deixa aqui. Pô, Ô, doido, amigo. você que sabe, quiser Não, mete bronca aí, mete bronca. Mete bronca aí, dá nada. Só mais sobre essa questão dos ETFs, ficou bem bagunçado na minha cabeça. Okay. Eu não sei se é porque eu perdi. O ETF ele replica um índice, mano. Então, por exemplo, eu sei que tem um ETF do dólar, não lembro qual é. Tem um ETF do ouro também. Então, basicamente, é meio que você compra o ouro sem realmente ter o ouro, digamos. Você está comprando um índice que replica o valor do ouro.
entendeu? Tem um Sim, ETF